Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Ibrahim, profissional do marketing da venda aqui na internet. São mais de 7 anos de experiência no mercado. E hoje eu trago aqui no meu canal, que você que já é inscrito, agradeço pela sua audiência, pela sua paciência, pelos seus compartilhamentos, por toda a interação que a gente vem tendo nesses últimos meses. Um projeto que a gente trouxe nesse ano de 2025, né? Ano passado a gente iniciou, mas teve que dar uma pausa, mas esse ano de 2025 a gente está com gás total, onde que toda semana nós trazemos aqui convidados especiais. E hoje, no dia de hoje, nós vamos ajudar você que está aí do outro lado, você que é profissional, você que é empreendedor, não importa a sua idade, se você é adolescente, se você é jovem, se você é um pouco mais maduro, hoje você vai destravar a tua mente. Hoje você vai virar a sua chave. Hoje eu trago aqui o autor desse livro aqui, ó, esse livro aqui que é muito bom para ajudar, vai trazer ferramentas principalmente para você que está aí com a vida travada, você que trabalha muitos anos numa empresa e está ali naquele momento que você sente que, sabe aquele momento que você sente que está tudo muito travado, está agarrado, você não consegue sair do lugar? Então, esse livro aqui reúne ferramentas essenciais para que você venha virar a chave e realmente você viver um outro momento dentro da empresa que você trabalha. Já parou para pensar que tem muita gente, ou até mesmo você que está nos assistindo, que está aí há 5, 10 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, na mesma função e não sai do lugar? Então, hoje, o episódio de hoje vai ser dedicado totalmente para você desbloquear o seu potencial e virar a sua chave. Esse é o livro Desbloqueie o Seu Potencial, Virando a Chave, do autor Jacieno Mendonça. Quero dar aqui as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Então, vamos fazer aqui, tem que fazer as suas apresentações aqui e falar quem é o Jacieno Mendonça, né? Para que você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando, entender quem é esse profissional, quem é esse empreendedor, quem é esse executivo que vai passar tanta informação e vai ajudar você que está aí do outro lado hoje a virar essa chave. O Jacieno Mendonça, ele é engenheiro de produção, há mais de 20 anos de experiência ele já tem aí em operações e manutenções em rodovias, 5 anos de experiência em operações navais. Hoje ele está como empreendedor e executivo em operações e manutenções. Ele é autor desse livro que eu trago aqui hoje, Desbloqueie o Seu Potencial, Virando a Chave. Então, se eu tiver esquecido de alguma coisa, por favor, você me corrija, tá bom? Perfeito. Você pode falar um pouco, né, sobre você, né, principalmente entender quem é o Jacieno. Quem é o Mendonça, né? Vou te chamar de Mendonça porque vai ser um pouco melhor da gente se comunicar, né? Que a gente está conversando aqui em off antes, falando dessa origem do seu nome, né? Um pouco mais confusa. Queria que você compartilhasse rapidamente por que, né? Jacieno, né? Ah, legal. Bom dia, né? A todos que acompanham o canal. Muito legal estar aqui junto com o Ibrahim, podendo compartilhar esse momento e divulgar, né, muitas ideias que a gente tem ao longo do tempo que a gente construiu e do tempo que a gente também viveu e conseguiu adquirir essas ideias. Bom, meu nome Jacieno é bem peculiar, porque eu costumo dizer, Ibrahim, que são duas histórias que eu conto, né? E aí as pessoas, no final, eu deixo elas deduzirem qual que é a verdadeira história, mas eu vou contar aqui. Bom, meu nome Jacieno, Jaci vem da linguagem dos indígenas brasileiros, e na verdade é lua, né? E Eno era uma tribo indígena, né, norte-americana que vivia ao longo dos rios naquela região. Então, juntando Jaci com Eno, eu tenho a junção de duas origens indígenas, e aí o meu nome é Jacieno. Essa é a primeira versão. A segunda versão é que meu pai queria colocar o meu nome Jaci Júnior, o nome dele é Jaci, e a minha mãe queria colocar um outro nome que terminava com Eno, né? Era Damasceno. E eles chegaram até ao cartório sem decidir qual seria o meu nome. E aí o escrivão que ajudou a resolver a situação. Por que você não coloca Jaci, pega a última parte do nome, Jacieno? Então eu tenho o nome de Jacieno, aí a gente pode escolher, ou é da versão lá da origem indígena, ou a versão dos meus pais. Na verdade, foi a versão dos meus pais. O mais importante, saber que se você hoje gosta muito do seu nome ou se em algum momento já te incomodou. Já me incomodou, porque até eu encontrar um outro Jacieno... Tem outro? Tem outro. Levou muito tempo. Assim que eu tive acesso à internet, eu sempre buscava Jacieno na internet. Eu encontrei um atleta indígena. Um atleta indígena. Ele, arco e flecha, né? Jacieno Tinuca, se eu não me engano, salvo o nome. E eu encontrei
esse indígena. Mas é o único também, com a ajuda da internet. Talvez eu nunca encontrasse. O ponto positivo é que quando você for escolher o seu arroba lá no Instagram e nas redes sociais, você é quase que exclusivo, né? Tranquilo. Não tem problema nenhum. Mas no dia a dia as pessoas chamam mais do quê? De Mendonça? Chamam de Mendonça ou Mac. Mac, por que Mac? Mac porque fiz muita coisa ao longo da vida. Eu já tive uma lanchonete no bairro que eu morava e a primeira lanchonete a ter hambúrguer no bairro que eu morava foi a minha. E aí Mendonça fizeram uma relação com Macdonça e ficou Mac. Então, brasileiro é criativo, né? Brasileiro é criativo. E a galera me chama de Mac. Os amigos de infância chamam de Jaciano e o pessoal mais recente, né, principalmente na área corporativa, me conhece como Mendonça ou como Mac. Bacana. Ô Mendonça, eu vi aqui, né, que você hoje, além de ter formação em engenharia de produção, você tem uma vasta experiência nessas questões de manutenção, né, de rodovia, né? Sim. Essa parte de navios, né? Sim. Você é um cara que entende dessas questões todas de operações, né, de manutenção. Porém, você tem uma história, né? Você tem uma história muito bacana. Eu lembro que quando a Hannah, né, sua assessora, né, sua marqueteira me procurou, ela me compartilhou um pouco da sua vida, trouxe um pouco de informações e muito me instigou, principalmente quando você fala da sua primeira oportunidade de emprego. E que talvez para quem está nos assistindo, tem muita gente que hoje a gente vive um momento não tão fácil no nosso país, um momento não tão fácil também no mundo, em muitos lugares no mundo, onde que as pessoas ainda estão atrás do seu primeiro emprego, ou as pessoas já estão trabalhando, mas ainda estão há muito tempo trabalhando e fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário. E você é um cara que você escalou, você passou por fases. Você citou aí rapidamente que você teve uma lanchonete já e tudo mais, porém eu vejo essa trajetória sua, pelo pouco que a gente tem conversado até antes de começar a gravar, né? Entendendo um pouco da sua história, é muito bom sempre conversar com alguém que conseguiu escalar, porque acredito que arrumar um emprego não é difícil. Sempre vai ter uma bala para você vender, sempre vai ter uma casa para limpar, uma criança para cuidar, sempre vai ter alguma coisa para você começar a trabalhar. Não importa se vai estar de carteira assinada ou não, acredito eu que hoje você arrumar um serviço, arrumar um trabalho, não é tão difícil. A questão toda é você sair daquela posição, daquela condição. E hoje eu quero muito aprender com você, que a gente está sempre aprendendo, e muito também quem está nos assistindo, aprender como escalar, como virar essa chave, como sair desse ou zero, porque tem muita gente que às vezes, eu tô falando aqui, né, ele tá falando que é muito fácil trabalhar, né, é muito fácil arrumar emprego. Tem muita gente que às vezes é difícil até de arrumar um bico, tem gente que é difícil. Tem muitas crenças limitantes, tem algumas dificuldades, tem algumas limitações, porém também tem aquele personagem que ele já está trabalhando, mas só que ele não consegue sair do lugar. E acredito muito eu que nessa gravação aqui de hoje a gente vai entender, sair daqui, né, com esse entendimento de como que a pessoa tem que desbloquear, né, a mente dela e virar essa chave. E eu queria saber de você, como que foi o Mendonça lá atrás? Como que você começou? Como que foi seu primeiro emprego, sua primeira oportunidade de trabalho? Como que isso aconteceu? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 8 anos eu já trabalhava. Uma coisa que é importante todo mundo saber, e as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem separar uma coisa da outra, é que trabalho é trabalho e emprego é emprego. Trabalho, eu costumo dizer que é uma ferramenta. Trabalho, ele é mola propulsora para o sucesso. E emprego é um local aonde você vai todo dia, se faz de corpo presente, ou pode estar trabalhando home office, e você faz uma entrega. Isso é um emprego. Trabalho é aquilo que eu vou utilizar ao longo do tempo para conseguir o meu objetivo. Seja ele um projeto de vida, seja ele um projeto profissional, seja ele um projeto que eu bem entender como pessoa. Uhum. Mas eu só vou conseguir isso através do trabalho. Então, quando as pessoas conseguem separar isso, bom, trabalho é trabalho e emprego é emprego. O que eu faço no emprego? Eu trabalho. Se eu quero chegar a um lugar de sucesso, eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Não importa se o emprego onde eu estou trabalhando, ele é um emprego que muitas das vezes não é um emprego que eu quero. Mas se ele está no seu caminho, você precisa atravessar esse caminho
concluir esse processo para poder terminar o projeto. Nem sempre o que a gente quer a primeiro momento, Exato. né, não é o ideal, né? Quantos empregos? Eu já trabalhei bastante carteira assinada antes de empreender e eu entendi hoje, né? Às vezes, no momento, a gente é muito jovem, né? Principalmente o jovem, ele às vezes não entende. E aí ele quer escolher muito. Às vezes é o caminho. Você não vai ficar, vai morrer naquilo ali. É uma fase. Você vai fazer aquilo por um determinado tempo e depois você vai fazer, né? Vai virar essa chave, né? Exatamente. Para você poder escalar. Exatamente. Então, o trabalho é uma mola propulsora. Então, meu primeiro trabalho foi com 8 anos vendendo picolé. Depois, na segunda série, uma professora, o nome de Graciolina, ela ensinou a fazer sabão de pia. Aí, foi um trabalho de escola. Na semana seguinte, ou 2 semanas seguintes, eu estava vendendo aquilo de porta em porta. Que isso? Entendeu? Vendeu sabão de pia? Vendi sabão de pia de porta em porta. Botava na bicicletinha, no potinho de manteiga e vendia de porta em porta. E uma das coisas que eu entendia muito rapidamente era que ao invés de eu ficar gritando, olha o sabão de pia, se eu batesse na porta e chamasse a dona de casa, né, que estava lá naquele momento, e mostrasse para ela o produto, ela se interessava e comprava. Então eu vendi muito sabão de pia. Então eu vendia picolé de manhã e vendia sabão de pia. Você tinha uma estratégia na hora dessa venda aí, Sim. né? Você não simplesmente chegava falando que olha o sabão, Não. também porque ninguém vai te dar atenção, né? Não. Entendi. Então eu batia de porta em porta e aí consegui clientes que eu já saía, né, todo dia para entregar para aqueles clientes. Depois eu comecei a vender água sanitária também. Porque... Isso ainda é pequeno? Ainda pequeno, até os 12 anos de idade. Sua família era muito pobre? Minha família era pobre. Minha mãe era merendeira, meu pai era pedreiro, né? Então a gente teve que ralar muito para poder avançar, né? Então, nesse sentido, nisso tudo, né, cara, eu descobri que misturando cloro, aquele cloro no seu estado bruto com água, com 5 litros de água você fazia 6 litros de água sanitária. Aí eu comecei a vender de porta em porta também. Empreendeu, já novo, já E aí empreendeu. eu vendia de porta em porta. Posteriormente, minha mãe me levou na casa de uma vizinha e ela estava fazendo uma cortina de bambu de artesanato, né? Eu falei, cara, que legal fazer isso. Mãe, posso ir amanhã na casa da vizinha aprender a fazer aquela cortina? Pode. Fui lá, aprendi a fazer a cortina. No dia seguinte eu fui no artesanato. Falei, eu queria fazer aquelas cortinas para vocês. Aí eu vendia água sanitária, vendia sabão de pia, vendia picolé, vendia bolo também de pote que minha mãe fazia e tal. Dia que tava frio, vendia bolo. Dia que tava quente, vendia picolé. E fazia cortina de artesanato. Eu vou abrir aspas para isso aqui que você falou. Você que está do outro lado, você que está começando a querer pegar um negócio para você vender ou já vende, entenda disso. Principalmente quem é um vendedor ambulante ou que vende coisas, né? Eu vejo um erro muito grave que as pessoas cometem. Às vezes realmente está muito quente, a pessoa está querendo vender amendoim. Gente, quem vai comer amendoim no calor, gente? Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E realmente essa é a máxima, entendeu? Você conseguir entender que tem que se adaptar às condições climáticas. Por isso que o cara que vende o salgadinho ou que vende picolé, quando tá chovendo, já tem a capa de chuva e o guarda-chuva para ele poder vender. Mas é muito bacana, né? Entender que desde pequeno essa coisa, essa energia, né? Esse DNA de empreender já estava dentro de você, né, cara? Exato. E aí, quando eu tive aproximadamente, estava com aproximadamente 13 a 12 anos, 12 a 13 anos, eu já tinha uma grana, né? E aí, com essa grana, eu falei, pai, quero comprar boi. Ele, como assim? Eu quero comprar boi, pô. Vocês moravam bem na roça Morava mesmo? na roça, legal. Aí, a gente comprou, peguei um dinheiro que eu tinha guardado em poupança ainda, não tinha noção de investimento naquela época, né? A gente não tinha acesso. Então, o investimento geral, praticamente, era poupança. Peguei aquele dinheiro que estava na poupança e comprei. E aí, comprei boi, algumas cabeças de gado, e comecei a trabalhar como vaqueiro para mim mesmo, né? Fazia retirada de leite e vendia leite de porta em porta também. Depois eu tive a seguinte ideia, cara, se eu saio todo dia para cuidar desse gado, eu posso cuidar do gado das outras pessoas também. Então eu saía para trabalhar cuidando do meu gado e eu cuidava do gado de outras pessoas que também tinham gado, ou seja, eu trabalhava para mim mesmo e ainda ganhava uma graninha. Caraca, você viu a necessidade, né? Então sempre foi olhar a necessidade do outro, né? Acho que a grande chave de você conseguir vender bem, de você virar
a chave no sentido de encontrar resposta é olhar a necessidade do outro. Não adianta você inventar um produto ou um serviço se você não sabe para quem você vai vender, ou você sabe, ou você tem a noção de quem precisa daquele serviço ou daquele produto. Você costumo pensar que a sociedade ela tá cheia de problemas. O tempo inteiro a gente está cercado de problemas. E muitas das vezes tem problemas que nós não vamos conseguir resolver sozinhos. Entendeu? Você conseguiu enxergar lá atrás, e até hoje consegue enxergar que existe uma problemática, como é a problemática que o livro tem aí para resolver, né? Exatamente. Que é o cara que tá ali travado e ele não consegue sair do lugar. Lá atrás você já conseguia enxergar que, vendo o problema das pessoas, era onde que tá o dinheiro. Sempre vai ser assim. Problema, quem traz solução vai fazer dinheiro. Exatamente. Acontece muito que hoje em dia as pessoas elas estão correndo de resolver problemas, eu acho. São poucos que querem se colocar nessa condição de ser a pessoa resolutiva, né? Que resolve o problema, que vai se colocar junto com você para resolver. O Mendonça tem um problema para resolver, que ele na verdade não é um problema, é uma situação que ele não consegue sozinho resolver. Então, para ele, acaba se tornando um problema. Ele vai buscar braços para poder ajudar e servir ele, e realmente ele vai pagar por aquilo. Exatamente. Mas muito bacana. Mas assim, a sua infância, a sua adolescência foi cercada de você trabalhar por conta própria. Trabalhar. É isso, né? Sim. E como que era isso, conciliar isso com os estudos? Eu sempre entendi que eu precisava estudar. Uma vez, já com os 14 anos ou 15 anos de idade, eu comecei a ler, criei o hábito de ler. Então, se eu encontrasse um livro velho, eu lia. Se eu encontrasse uma revista, eu lia. E eu li numa revista a palavra executivo. Uhum. Eu falei, fiquei curioso por executivo. Aí eu fui entender o que era executivo. Eu falei, cara, eu quero ser isso. Eu quero chegar nesse ponto. E aí, a partir desse momento, eu defini na minha cabeça qual era o projeto que eu tinha, sem saber muito bem o que eu queria, mas quais eram as chaves que eu tinha que virar naquele momento. Então, todo o meu projeto, ele passou por processos, inclusive de fazer coisas que eu não queria fazer, que é o que muita gente foge. As pessoas, às vezes, querem chegar a um determinado lugar, mas não querem passar pelo caminho que tem que passar. Às vezes, você vai passar por um caminho que o ar é fresco, que tem água, que tem pássaros, que tá tudo bacana, mas vai passar no deserto também, entendeu? Então precisa ter isso. Então eu tive esse desejo e comecei a trabalhar para isso. Então já com 18 anos, eu fui fazer a matrícula na escola onde eu ia fazer técnico em contabilidade, que era o que existia na época. Quando eu tava voltando... Também fiz esse curso, sabia? Fez? Fiz desembargador, fiz. Legal. Depois fiz bacharel. Essa é a minha primeira formação. Legal. Aí hoje terminei minha segunda, que é de marketing, mas a minha primeira formação... Gilson, você deve ter pegado o professor Gilson, com certeza. Não, eu estudei no Municipal na época. Lá no Municipal, né? A gente tem uma diferença de idade aí, né? E na época eu podia escolher entre Municipal e desembargador. Bacana. Aí eu estudei no Municipal, estudei com o Eliseu, professor de contabilidade. Curso muito bom, tá? Muito bom. Curso muito bom. Caraca, antigamente era diferente de hoje em Muito dia. diferente. Você saía de lá só sabendo fazer contabilidade. Uma profissão, né, cara? Caraca. E aí, eu vou entrar nesse ponto da profissão do técnico, que eu acho que é bem interessante para os dias de hoje. E aí eu fui lá fazer a matrícula. Quando eu estava voltando a pé, eu peguei a carona com um motorista que estava trabalhando numa empresa ali da frente. Ele falou, cara, tá trabalhando? Eu falei, cara, eu tô com uma lanchonete, tô com isso, tô com aquilo, que eu tinha um monte de coisa que eu tocava, né? Ele tem uma... Isso novo? Assim, caraca, muita coisa. E aí... Dá pra fazer uma grana boa? Naquela época não era real ainda, não. Não, porque, assim, dá para fazer, mas com o conhecimento que a gente tem hoje. Naquela época, o conhecimento era muito limitado, né? O acesso às informações eram muito limitadas. Você tinha que ver 1000 livros para você poder. Hoje você dá um clique de 30 segundos ali, você tem a informação. Isso, exatamente. E hoje a gente tem informação e não usa. Naquela época você te valorizava porque você tinha que correr atrás da informação. Você tinha que ir numa biblioteca, passar horas lá pesquisando para encontrar o livro correto e ler o livro. Então, hoje não. Hoje a informação está disponível de uma maneira que você... gera um certo conforto. Daqui a pouco eu faço. Eu costumo dizer que a quantidade de informação que tem disponível hoje, se a pessoa não tiver um determinado cuidado, ele começa a procrastinar. Porque eu vejo amanhã, ele se torna um profissional papagaio. O que é o profissional papagaio? E aí, Ibrahim, vai fazer quando? Amanhã eu faço.
porque você sabe que a informação tá lá. Aí eu pergunto para você amanhã. Aí você responde, semana que vem eu faço. Entendeu? Então você não tem uma visão de que você precisa fazer agora, começar igual agora. estudo, né? É igual estudo, exatamente. E aí, ele me falou que tinha uma vaga nessa empresa, a empresa passava por dificuldade financeira, mas eu tinha um sonho, eu tinha um projeto. Falei, cara, eu quero me tornar um executivo. Eu vou entrar nessa empresa. Quando eu fui lá fazer a matrícula, falaram assim, cara, tu é maluco? A empresa, ela tá fechando as portas. Eu falei, uma grande oportunidade de aprender aqui, principalmente porque ela tá passando por uma dificuldade. Eu era solteiro, novo, era meu primeiro emprego. Eu não estava ali pelo dinheiro, eu estava ali para aprender. E, de fato, eu consegui desenvolver uma habilidade, e aí foi meu primeiro trabalho na área de recursos humanos, que na época era chamado de departamento pessoal. Uhum. E aí eu aprendi muito. Trabalhei 3 anos, né, nessa área. Comecei lá com 18 anos, aí fiquei 1 ano, depois 19 anos, com 20 anos, eu saí para outras oportunidades, porque também aquilo que eu já citei aqui antes, se não citei, vou citar agora. Você pode ficar trabalhando num determinado lugar que seja seu emprego, mas ali você tem que executar um trabalho. Mas se você quer, você tem um sonho e você quer destravar e sair do mesmo lugar, você precisa olhar quais são as oportunidades que esse trabalho vai te dar. Qual foi a sua principal motivação para sair desse primeiro emprego de carteira assinada? Foi entender que eu não sairia do mesmo lugar se continuasse lá, independente do que eu fazia. Quanto tempo mesmo ali? 3 anos. Já com 3 anos você já sentiu necessidade? Sim, sim. Foi o quê? No terceiro ano ou no primeiro? Como No que segundo ano eu já identifiquei. No segundo ano eu já tentei outras coisas. foi o quê? Salário? O que foi que mais, assim... Salário teve seu ponto. Salário teve o seu ponto. Mas eu não seria um executivo se eu continuasse nessa empresa, que era uma empresa que estava fechando. Entendeu? Então, assim, agora eu já peguei uma bagagem aqui, uma experiência, eu vou tentar em outro lugar. Né? E aí foi o que eu fiz. Comecei a trabalhar na área operacional. E aí, a gente foi desenvolvendo habilidade, que eu acho que é super importante para a gente poder virar a chave. Porque o que acontece, Ibrahim? Qual é o grande erro que um profissional ele comete ao longo da vida? Eu tive minha primeira liderança, eu fiz a minha primeira liderança, fui líder da primeira equipe com 24 anos de idade. E a pergunta, né, um conjunto de perguntas se resume a uma pergunta. Né, se resume a uma pergunta. Por que eu não fui promovido? Não é eu não, o meu liderado. Ele chegava e perguntava, Ibrahim, por que eu não fui promovido? Ibrahim, por que eu não fui promovido? E aí, o livro traz o conjunto de respostas, né? Óbvio que não são todas, mas traz um conjunto de respostas. E aí, eu ia buscar aquela informação, por que ele não tinha sido promovido, né? Deixa eu entender primeiro, que eu tô chegando agora no setor, deixa eu entender primeiro por que você não foi promovido, só pra gente voltar a ter essa conversa. Aí eu ia buscar o histórico daquela pessoa. O cara era um ótimo funcionário, chegava no horário, fazia todas as entregas que tinha que fazer. E ele, vou dar um exemplo aqui, tá? É só uma ilustração. Ele, por exemplo, era um pintor, não era um pintor sênior, era um pintor, um iniciante. Né? Tava lá como ajudante de pintor há 10 anos. Tá? Aí essa empresa, por exemplo, precisa que o pintor sênior tenha um curso ou um treinamento ou uma habilidade X ou Y para ser um pintor sênior. Esse ajudante, durante 10 anos, ele ficou trabalhando como ajudante, chegando no horário, fazendo tudo o que tinha que fazer, mas ele nunca tirou 10 minutos do dia para ver aonde que ele conseguia um curso, talvez de 48 horas, de 60 horas, ou de um mês, seja lá o que for, que desse a ele um conhecimento teórico para que ele exercesse aquela função. Isso é uma coisa, ou seja, a falta de desenvolver a habilidade. Outra coisa que trava muita gente, não demonstrar iniciativa. Eu faço o que me pagam para fazer. Eu não sou pago para isso.
Geralmente, quem fala eu não sou pago para isso, nunca vai ser pago para aquilo. Ô Mendonça, eu entendi esses pontos aí que você falou. E acredito muito que as pessoas estão querendo, né, muito já chegar nessa parte para ela entender como que ela vai desbloquear. Mas só para a gente não perder a linha do raciocínio, só para a gente fechar esse contexto, para mesmo até mesmo chegar já nessa parte aí, eu queria saber de você, quando você sai da empresa, você saiu de lá da empresa, que você trabalhou durante 3 anos lá, aquele primeiro você entendeu ali, só para ver se realmente foi que eu entendi, que salário para você era importante ganhar bem, você viu que a empresa estava fechando, que talvez você ia fechar, ia morrer junto com a empresa, então você teve essa visão, então não ficou também numa zona de conforto e você avançou. Quando você sai, até mesmo a gente avançar e chegar nessa parte que eu acredito que as pessoas estão muito curiosas para chegar nessa parte aí dela destravar mesmo, que esse acho que é a grande cereja desse bolo aqui, desse livro aqui, para a pessoa conseguir entender como que ela tem que fazer essa virada de chave. Eu queria saber de você, como que você sai da empresa, você saiu da empresa, e aí você parte para esse universo de engenharia de produção, você parte para esse universo de manutenções. Como que foi como que você transicionou? Como que foi esse caminho aqui? Legal, é uma boa pergunta, porque eu tinha uma habilidade de contabilidade e uma habilidade de departamento pessoal que hoje são recursos humanos. Como que foi isso? Como que você saiu dessa parte administrativa e foi para a parte de operações? Como que aconteceu isso? Perfeito. Eu conheci uma empresa que tinha essa possibilidade de crescimento, né, com várias oportunidades de você evoluir, de você se tornar um executivo. E aí eu procurei essa empresa para tentar uma vaga com as habilidades que eu tinha adquirido. Perfeito? Com as vagas, numa vaga de RH ou de contabilidade. No normal, né? No normal, na minha zona de conforto que eu estava ali. E aí, quando eu fiz a entrevista, a vaga que tinha era para atendimento de pessoas. Aí que está o X da questão. Tudo que a gente já vivenciou, a gente vivencia novamente numa situação diferente, mas os sentimentos são os mesmos. Como assim, Mendonça? Vou te explicar. A vaga era para atendimento a pessoas, a clientes, correto? O que eu tinha feito quando eu era criança? Atendia pessoas. Atendia pessoas. Atendia a necessidade das pessoas. Quando eu vi que a oportunidade, a única que tinha era aquela, o meu foco principal era entrar na empresa. Era começar na empresa. Então, o que eu fiz? Eu topo. Ah, mas você topa? Eu tô vendo aqui no seu currículo que você faz folha de pagamento, você entende bem de contabilidade e tal. O trabalho que tem aqui, cara, é um trabalho dolorido, é um trabalho árduo, que você vai ter que lidar com pessoas. Eu já tinha lidado com pessoas desde os 18 anos de idade. Tinha sido vaqueiro, entendeu? O que é trabalho árduo para mim? Então, eu tava no quintal de casa. Então, comecei a trabalhar ali, naquela primeira situação em que eu trabalhava no atendimento às pessoas. Em 2 anos já ganhei uma promoção. Depois, mais 2 anos, ganhei de novo, porque eu sempre fiz as melhores, sempre busquei fazer o melhor trabalho e as melhores entregas. Porque o foco na minha cabeça era chegar aonde eu já tinha imaginado que era ser um executivo. Então, o que eu tenho, por onde que eu tenho que passar? Ah, é por aqui, esse é o caminho. Poxa, você então em 4 anos você conseguiu escalar 2 vezes dentro da mesma empresa, é isso? Sim, eu escalei dentro da mesma empresa. Você citou que você teve 2 promoções. 2 promoções. Eu tive uma promoção em 99, eu tive uma promoção em 2002, outra promoção em 2004, uma promoção em 2006, uma promoção em 2009 e uma promoção em 2015. Caramba, nessa mesma empresa. O que você acha que foram assim, os pontos principais que levaram você a ser promovido? Quais foram as viradas de chaves que você foi executando ao longo desse prazo que você ficou dando de experiência nessa empresa e que fez você ter promoções? Porque a pessoa que está nos assistindo agora, ela talvez esteja nessa situação que ela está trabalhando há muito tempo ou está trabalhando recentemente, 1 ano já, e ela já está querendo, ela vê que aquela empresa tem
possibilidade de ela crescer dentro daquela empresa, mas só que ela não está conseguindo ver formas de fazer esse movimento acontecer. O que você fez para você conseguir escalar tantas vezes dentro da mesma empresa? Vou dar 4 spoilers do livro que eu acho que faz sentido. Primeiro, demonstrar iniciativa. Sempre. Quando o seu líder lembrar de alguém para resolver um problema, ele tem que lembrar de você. Perfeito? Ele não pode esquecer de você. Ele vai montar uma escala de trabalho para poder atender um público que vai ser maior naquele ano. Qual a primeira pessoa que ele tem que lembrar? De você. E tem muita gente que fica chateada quando o líder lembra dele. Poxa, só lembra de mim. Cara, você só tá lembrando de você porque você é bom. Ninguém escala jogador ruim. Perfeito? Se pudesse, ele jogava os 2 tempos. Exatamente. Perfeito? A primeira coisa, demonstre iniciativa. Segunda coisa, desenvolva habilidade. Porque se você está há 5 anos fazendo a mesma coisa, você já é perito naquilo ali. Você precisa desenvolver outra habilidade, principalmente a habilidade da onde você quer ir, para quando a oportunidade chegar, você está preparado. E aí, respondendo a pergunta daquele colega lá que me perguntou por que eu não fui promovido quando eu fui buscar a informação sobre ele. Falei, o que você quer ser? Eu quero ser mecânico 3. Quero ser mecânico sênior. O que faz... Você está pronto para ser um mecânico sênior? Tô. O que faz um mecânico sênior? Eu vou ter que ver ainda. Eu vou ter que olhar lá. Ou seja, você não está pronto. Você trabalha 10 anos e não está pronto. Entendeu? Então você precisa estar preparado. Então a primeira coisa, demonstrar iniciativa. Segunda coisa, desenvolver habilidade. Terceira coisa, colabore. Colabora com chefe, colabora com um colega de trabalho, colabora com a tiazinha da limpeza, colabora com o cliente, colabora com o fornecedor, entendeu? Faça boas relações. O network não é fazer aquelas relações que as pessoas às vezes imaginam fazer network com gente, só gente importante. Acho que network é só ir em evento e botar um blazer e ficar tudo arrumado lá e pronto. Isso é network, não é sobre isso. Network é as tias da limpeza estar falando bem de você, Ibrahim, no café. Entendeu? É quando elas estiverem em casa... Geralmente elas são os ouvidos, né? Exatamente, entendeu? Então, quando a gente valoriza pessoas, a gente recebe de volta. E muita gente não demonstra iniciativa, não desenvolve habilidade e não colabora. E aí fica, mas eu não sou promovido, eu faço tudo certinho. Beleza, faz tudo certinho, tá tudo combinado, tá no jogo. Entendeu? É isso que tem que... É isso que a gente precisa... Mas por que o camisa 10, muitas das vezes, é o que tem um salário maior num time? Porque ele faz o que todo mundo faz, ele toca a bola, faz o passe, ele vai pro treino, ele veste o uniforme, mas quando chega na hora do campo, ele vai lá e faz o quê? Ele faz o diferencial, ele faz o gol, ele bota o atacante na cara do gol para fazer o gol, que é o que dá título. Exatamente. E pra dentro de uma empresa, qual é o título? É dinheiro. É o cara que resolve. É o cara que resolve o problema. É o cara que resolve. resolve. Acho que, na verdade, as pessoas, tem muita gente que tá correndo, e aí foi aquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa ela só tem um emprego, mas ela não quer trabalhar. Exatamente. Então, você está construindo, você quer realizar um sonho, ele vai ser realizado através do trabalho. Não existe outra possibilidade. Vou jogar na Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena. Você vai ter o trabalho de pegar o ônibus e ir lá jogar. É um trabalho. Então, quando as pessoas não fazem esse desbloqueio, uma coisa é o trabalho, uma coisa é o emprego é um processo do que eu estou passando para conquistar o que eu quero conquistar, ele vai ficar estagnado no mesmo lugar, sofrendo e culpando o outro. Culpando A, culpando B. Aí não foi promovido porque o Ibrahim não me reconhece. Cara, o Ibrahim te reconhece. Você faz o quê? Eu faço isso. Beleza, isso tá no jogo, ele reconhece. É o que tá combinado com ele. Agora, faz diferente. Vou dar um exemplo básico aqui. Vamos supor que você é um supervisor de uma área de atendimento. Perfeito? Você é um supervisor de uma área de atendimento e eu sou um atendente. Na área de atendimento, eu recebi uma ligação de reclamação, eu vou pegar essa reclamação, vou encaminhar para a ouvidoria vai pegar aquele processo, vai enviar para o meu supervisor vai ter que digitar, fazer um texto para dar um parecer técnico sobre aquele atendimento. E aí meu supervisor devolve isso para a ouvidoria e aquilo se transforma numa resposta. A ouvidoria vai envelopar aquilo, vai botar na linguagem de ouvidor e vai devolver para o cliente. Perfeito?
Um supervisor vai ficar muito feliz se eu, como atendente, no tempo que eu tiver vago, eu fizer o trabalho dele. Ah, não vai ficar. Vai ficar sim. Vou explicar como. Você vai pegar a reclamação que chegou, vai fazer o parecer técnico que, em tese, ele faria, vai pegar aquela informação, ao invés de colocar para a ouvidoria, vai enviar para a ouvidoria aquela reclamação, vai pegar essa reclamação que você recebeu e que você fez um parecer técnico, que é o que o supervisor faria, e vai colocar na mesa dele. Coloca na mesa dele. Quando ele chegar, chefe, eu fiz um parecer técnico que eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho o seu trabalho muito bacana. Dá uma olhadinha, vê se tá legal o que eu fiz lá. O cara vai ver o seu parecer técnico e ele vai dar algumas dicas para você melhorar. E você vai começar a melhorar. Daqui a pouco, ele não vai mais fazer parecer técnico. Quem vai fazer vai ser você sendo atendente. Aí, você pode pensar, poxa, mas eu não sou pago para isso. Beleza, não é. Mas você vai ser. Porque quando aparecer uma oportunidade para um outro supervisor numa outra vaga, aquele supervisor para o qual você faz o trabalho dele praticamente todos os dias e deixa ele livre para fazer outras demandas, porque ele também tem sonhos para realizar, aquele cara vai dizer, não, chama o Ibrahim. Ah, mas o Ibrahim está pronto. Eu tenho supervisionado o trabalho dele há tempo. Então, às vezes o curso está dentro da sua rotina de trabalho. Está dentro da sua rotina. E você não pega a visão. Pô, olha as 3 coisas que você fez aqui. Que loucura. Olha as 3 coisas que você fez aqui. Você demonstrou iniciativa, certo? Você desenvolveu uma habilidade e você colaborou. Perfeito? E por último, você construiu uma marca pessoal. Que marca pessoal é essa? Pode ser um cara que é inteligente, pode ser um cara que gosta do trabalho, pode ser um cara que colabora, que é proativo. Você construiu uma marca pessoal. Então, a gente precisa, né, as pessoas precisam destravar nesse sentido. Quando a gente fica travado em esperar a demanda, não conseguir fazer a análise do cenário, não conseguir entender qual é a necessidade do outro, do meu chefe, porque ele tem as necessidades dele. Quando eu não entendo qual é a necessidade dele, é só perguntar, pô. É muito simples. Muitas vezes... Você falou algo, você ressaltou algo que a gente tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Muitas das vezes tem coisas que estão na nossa cara. Às vezes a dificuldade do nosso supervisor, do nosso gerente, do nosso chefe tá ali na nossa cara. Mas às vezes a gente tem gente que tem dificuldade de enxergar. Tem gente que nem todo mundo tem perfil analítico, né? Por exemplo, meu perfil, não sei se você acredita nisso, né? Mas eu tenho um perfil muito de analítico, né? Eu vou chegar aqui, eu vou olhar todo mundo muito rapidamente, vou entender o porquê que você vive vestido desse jeito, ou tentar entender um pouco da sua personalidade. Por exemplo, a Hannah tem uma personalidade muito forte. Dá pra ver nos traços do olhar dela. Entendeu? Ela deve ser brava, em algum momento. Ela é brava. Assim a gente vai. Você já é um cara mais tranquilo, mais ali, não que ela não seja. Mas aí, no dia a dia, eu consegui usar isso ao meu favor. Até mesmo no meu negócio hoje, eu já tenho essa questão de entender qual é a real que você precisa. O que você precisa realmente? Foi igual a gente quando começou a gravar aqui. Eu falei, cara, eu acho que dá pra ir nesse caminho aqui pelo pouco tempo que a gente teve de conversa antes de gravar. E na rotina do trabalho, acredito que é muito assim. Quando a pessoa tá com o patrão dela lá, tá com... Enfim, quem tá acima dela, é de ter um pouco dessa questão, mesmo que não seja o perfil da pessoa ser tão analítica, ela parar e prestar um pouco atenção. Porque às vezes até uma agenda pessoal daquele supervisor, daquele chefe, daquele patrão, que você pode dar um amparo, pode dar uma supervisão, e ele vai se sentir muito feliz. Vai se sentir muito grato. E aí você marca ponto, que é o que você está colocando. Mas em questão de ser intencional, você pode perguntar realmente. Exatamente. O que você está precisando? Exatamente. As pessoas não querem isso. Que quando você é intencional, também dá certo, também funciona. Porque nem todo mundo é analítico, nem todo mundo tem essa de sensitivo, né? De, tô vendo aqui e tal. Quando você é intencional, você está fazendo as 3 coisas. Você está demonstrando iniciativa, você está colaborando. E provavelmente, muito provavelmente, você vai desenvolver uma habilidade. Você acha que qual é o maior erro desse pessoal aí, você continuar? Qual é o maior erro no meio disso tudo aí, desses 4 pontos? Qual é o maior erro que o profissional ele mais erra ali dentro da rotina dele? Qual é o principal erro nesses 4 pontos que você ressaltou? Fazer só o que está combinado. O que é fazer só o que está combinado? Eu sou pago para apertar parafuso.
Então eu venho aqui todo dia e aperto 10 parafusos. Eu poderia apertar 15. Eu poderia apertar parafusos diferentes, não aperto. Eu aperto os 10, já acabei, tá tudo certo. E você acredita que tem que mostrar que tá apertando E tem os que parafusos mostrar, a mais. e tem que mostrar que tá apertando Não pode parafuso. ficar escondidinho. Não pode ficar escondido. Então esse papinho de ficar, não, eu tô fazendo aqui, mas eu não preciso ficar mostrando pras pessoas que eu tô fazendo. Pô, é empresa, cara, se você quer crescer, tem que mostrar, não tem? Tem que mostrar, é marca pessoal. Se você não mostrar, ninguém vai reconhecer sua marca. Uma vez a gente, né, sempre conversa com as pessoas, né, e uma vez eu insisti, perguntei pro profissional, mas o que fez? Não, eu sempre faço a minha parte, não mexo com ninguém. Não, beleza, não mexe com ninguém, mas se você não mostrar que você tá fazendo, ninguém vai enxergar o que realmente o que você tem feito. Isso se resume no seguinte, imagina que você tem que fazer uma apresentação, aí você faz um mega PowerPoint, uma mega apresentação, coloca no slide bacana, chega na hora de apresentar, quem apresenta é Hannah. De quem é a apresentação? De Hannah. Perfeito? Hannah vai sair, pô, toda arrumada, achei que ela tava, vai chegar lá na apresentação. A Hannah não é sua, pô. Eu fiz. É sua. Agora, você pode ficar bem com isso também? Pode. Pra quem que você tá fazendo a apresentação? É pro seu chefe? Pô, show de bola. Manda bala, faz a melhor. Faz a melhor, porque vai chegar num determinado momento que além de você fazer a apresentação para ele, você também vai apresentar. Não, vou mandar fulano lá porque ele consegue apresentar. E aí você vai criando essas rotinas de confiança. Você não tem quebra de confiança, você desenvolve confiança. Você demonstrou iniciativa, você colaborou, você desenvolveu habilidade, você criou uma marca pessoal, e aí agora você se tornou uma pessoa confiável. Você falou sobre um ponto, confiança. Como que você fez para conquistar confiança, principalmente nessa empresa que você ficou mais tempo, né? Conquistar a confiança, talvez, e principalmente em grandes empresas que tem muita gente. Quando você trabalha numa empresa grande, a competição ela é agressiva nos setores, né? Que aí você vai para o setor administrativo, setor contábil, financeiro, comercial, de operação, enfim, tem vários setores dependendo do porte da empresa. E aí, quando você vai... Acho que até uma empresa, se você botar aí de 30, 20 funcionários, já tem um cenário competitivo, porque as pessoas conseguem enxergar que elas podem crescer, né? Ou tomar o lugar do outro, né? Se assim eu posso dizer. E aí, como que é para você, assim? O que você pode dizer para as pessoas sobre conquistar confiança? Uma experiência própria sua. Vou dar um exemplo aqui bem prático. De como perder a confiança, de como se tornar uma pessoa confiável. Eu tenho um chefe, e esse chefe me pediu um relatório para amanhã, às 4 da tarde. Perfeito? E ele está contando com o meu relatório às 4 da tarde. Quando chega 3h30 da tarde, eu informo, ele me liga, me pedindo o relatório. Mendonça, o relatório está pronto? Não consegui fazer. Tudo bem. O que aconteceu? Aconteceu isso, eu tive uma dificuldade, o computador parou e tal. Quando você me entrega? Eu te entrego na próxima segunda-feira, tal hora. Tudo bem. Na próxima segunda-feira, tal hora, Mendonça, o relatório. Chefe, ainda não conseguiu concluir. Já é a segunda vez. Aí, ele já vai ficar desconfiado comigo porque eu já não estou entregando pela segunda vez. E ele vai me dar uma terceira, perfeito? Na terceira vez eu não entrego de novo. Pronto. Eu ganhei, além de não ser uma pessoa confiável para o meu chefe, provavelmente eu vou ganhar um chefe perseguidor e ele não vai ser perseguidor intencionalmente. Ele simplesmente não vai confiar que eu vá entregar o que ele pedir. Se eu pedir para você, para o Mendonça, ele vai pedir para o Mendonça entregar uma pauta num determinado horário, ele vai ficar durante todo aquele período me ligando. Vai conseguir me entregar naquele dia? Como é que tá o trabalho? Deixa eu ver. Como que tá ficando? Manda para mim, para eu ver antes como é que tá ficando. Por quê? Porque ele não confia mais que eu vá entregar no horário. Ou seja, além de eu não me tornar confiável, eu me torno uma pessoa que vou achar que tem um chefe perseguidor, mas ele não é perseguidor. Ele só não confia porque eu não passei confiança para ele. Perfeito? E agora, como que você consegue confiança? Se ele pediu 2 horas, entrega com 3 de antecedência, para ele poder olhar com tempo e pedir para você fazer uma alteração ou outra. Se ele pediu para fazer algo importante, faça. Se você não tiver a possibilidade de fazer, você
apresenta alternativas. Exemplo básico, você pediu para o Alex ir ali comprar maçã, porque você come maçã todo dia. Ele chegou lá, não tinha maçã. Ele volta aqui e diz, Ibrahim, tem maçã não. Ele resolveu tua fome? Agora, se ele chegar aqui e dizer, Ibrahim, não tem maçã, mas a pera tá custando tanto, tem uva valendo tanto e também tem laranja. Você quer que eu traga uma das três? Isso ele resolve numa ligação, cara. Ele resolve numa mensagem de WhatsApp. Ele não precisa nem vir aqui. O que mais irrita a gente na condição de gestor ou de líder, eu falo porque acho que desde a minha adolescência eu sempre estive nessa posição. E de escola, enfim, né? Até mesmo trabalhando como CLT, eu fui escalando, fui trabalhando, eu estava sempre na posição de estar, né, gerindo as situações. E eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje é ter um funcionário, um colaborador, que ele tem esse comportamento aí. Que ele não é... Ele acaba que... Ele acha que você tá errado de tanto você... Eu sempre lido nas minhas conversas, né? Eu sempre converso. A minha forma de trabalhar hoje, principalmente com o meu time, é sempre no diálogo. Ou diálogo em grupo, ou diálogo 1 a 1. Eu sempre levo o questionamento. Você acha que é certo eu conversar com você sobre esse mesmo copo de água, essa situação que você citou, por exemplo, pela 4ª vez? Não. Você acha que eu sou chato ou você acha que eu sempre faço a pessoa refletir? Você acha que eu sou chato de estar trazendo esse assunto ou você acredita que você precisa ressignificar e mudar a forma de lidar com essa demanda aqui, com essa situação? Eu sempre trabalho dessa forma, porque eu faço a pessoa pensar junto para até mesmo não parecer que você está sempre apontando para ela e colocando a pessoa de ruim ou que ela... Porque senão a pessoa não reflete. E aí é uma questão bem... Não é complexa, é fácil de entender. Sim. Mas às vezes a pessoa não quer mudar. Sim. E muitas vezes você que está aí do outro lado, talvez a sua batata esteja assando por culpa sua. Sim. A gente entende que tem ambientes que realmente são tóxicos, tem patrão que é ruim, que não vale nada mesmo e tal. Porém, tem muitas coisas que também você ou eu já em algum momento, quanto colaborador, já fizemos ou deixamos de fazer e ocasiona nisso, nessa situação. Porque é muito desconfortável para quem está de frente, né? E aí hoje todo mundo culpa, tu tem TDAH, todo mundo tem TDAH. Né? Enfim, é a linha do momento. Eu entendo que existe, não sou, né, uma pessoa com a cabeça fechada em relação a isso. Tenho muitas amigas, principalmente amigos mulheres, né, que passam por esse problema. Mas eu não gosto de ficar me apoiando em cima dessas coisas, entendeu? Acho que a gente tem que realmente, né, mudar, melhorar. Cara, você ressaltou uma situação assim que isso é uma dor muito grande. E realmente, você que está do outro lado aí, você que trabalha numa empresa, se você quer chamar a atenção, se você realmente quer ganhar mais e principalmente ganhar a confiança do seu líder ou do seu chefe, não seja aquela pessoa que as pessoas precisam ficar falando com você 20 vezes a mesma coisa. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é horrível. Vai chegar uma hora que não vai ter mais hora. E assim, 2 coisas. Se você fala com ele pela 4ª vez, tá provado que você é um ótimo líder. Porque tem líder aí que fala 1, 2 e já deu. Entendeu? Se você tá falando pela 4ª vez, você de fato tá investindo no crescimento daquela pessoa. Você acredita nela. Acho que Mendonça, eu sempre tento analisar antes de mandar uma pessoa embora ou dispensar. É igual uma relação. Que você tá conhecendo uma pessoa, seja de amizade, ou seja uma relação afetiva, né, de homem e mulher, ou mulher com mulher, homem com homem. Eu sempre tento analisar os pontos positivos e os pontos negativos. O que motiva muitas das vezes você parar de falar com alguém ou separar de alguém? Porque você pega tudo aquilo que era bom, joga dentro de um buraco, joga a terra e você pega só uma coisa e se apoia naquilo. Claro, se for uma coisa muito grave, beleza. Mas às vezes a coisa... Eu sempre avalio assim, às vezes é uma coisa que dá para ajustar em relação àquele conjunto de outras coisas que são muito boas. Então, por isso que eu prefiro hoje... muitas das vezes não ser tão radical, mas eu prefiro conversar. E é claro, a conversa ela tem prazos, né? Hoje, me colocando numa condição de gestor, e você que está na condição de colaborador, pega essa dica aí, pega essa visão. O gestor, o líder, ele vai conversar com você.
mas eu sempre estipulo, depois de algumas conversas, número X de conversas, eu estabeleço prazos e combinados. Olha, se isso aqui não mudar, não tem como continuar. Se isso aqui, vamos estabelecer prazo para a gente mudar isso aqui, para a gente melhorar isso aqui, vamos estabelecer uma solução conjunto para a gente fluir junto disso aqui. Tá difícil de fazer junto, de executar isso aqui? O que você acha que tem que melhorar, que dá para fazer para você conseguir executar essa função aqui dentro da empresa? Eu, quanto empresário, eu sempre tento trazer a pessoa para perto e não afastar ela nos momentos do diálogo, que é aquele diálogo difícil, né? Aquela conversa. Porque às vezes você tem um bom empregado ali, uma pessoa ótima para trabalhar com você, para somar, para vocês ganharem dinheiro juntos ali. Eu sempre falo isso para quem trabalha comigo. É claro que quem tem uma empresa, automaticamente a pessoa tem a maior responsabilidade, vai lucrar mais. Mas eu não quero que quem trabalhe comigo não seja feliz. Eu quero que quem trabalhe comigo aprenda, tenha conhecimento, esteja feliz e que ganhe um salário que ela se sinta, poxa, bem remunerada. Hoje lá na minha empresa, lá as pessoas têm um plano odontológico, a gente dá uma cesta básica para eles, para levar para a família deles, além deles ganharem um pouco a mais né, dentro do piso ali do que é o salário. Enfim, eles têm uma recompensa, a gente criou alguns programas de benefício no final de ano, aniversário da empresa, mas tudo pensado para que esse colaborador ele se sinta bem, ele se sinta feliz. Mas, porém, precisa ter confiança. Precisa ter confiança. Preciso que ele realmente tenha essa marca pessoal dentro da empresa. Realmente preciso que ele tenha esses 4 elementos aí, né? Que ele passe confiança, como que é? Confiança. Demonstrar iniciativa. Desenvolver habilidades. Tem que estar sempre aprendendo. Colaborando. Ter uma marca pessoal. Não, a marca ter confiança e a marca pessoal. Entendeu? Caraca. Porque é um conjunto de coisas que ele vai adquirir, né? Ter uma mentalidade positiva. Esse aqui é o livro que você tem que adquirir, tá bom? Ó, Desbloqueie o seu potencial virando a chave. Aqui, tava até aqui vendo aqui, tem outras partes aqui que detalham mais, fala sobre fofoca. Depois eu vou te perguntar sobre isso, tá? Que ela tem muitas outras coisas aqui dentro, a gente tá aqui pincelando, né? O Mendonça tá pincelando aqui. Tá muito bom, tá muito gostosa essa conversa, mas acredito eu que tá aqui um cara que tem experiência, trabalhou e principalmente que escalou. Acho que para você que tá do outro lado, que quer escalar dentro da empresa que você hoje está, ou até mesmo do seu negócio, da sua profissão, você tem que entender desses pontos. Então esse livro está aqui, serve para você, não só para quem acredito que quem trabalha, né, de carteira assinada, mas para quem também é um profissional liberal ou empresário. Vale a pena ler isso aqui, principalmente para quem tem negócio também. Eu acredito que a pessoa lendo esse livro aqui, ela consegue passar isso para os seus times, né, de colaboradores, pode até dar de presente para alguma pessoa dentro do seu... Porque às vezes, cara, você vai melhorar um funcionário, você constrangendo ele, dá um presente para ele, pô. Ou você pega um livro como esse e usa de ferramenta, porque às vezes tem muito empresário que nem todo mundo foi preparado ou estudou para ser empresário, ou estuda. E muitas das vezes um livro, uma ferramenta, um podcast como o de hoje vai te ajudar bastante a você desenvolver essa parte, nessa estrutura aí, essa parte de inteligência emocional, né, e tudo mais, quebrar essas crenças limitantes dentro da sua estrutura do teu negócio. Mas está aí disponível. Hoje, quanto que tá o livro? Desculpa perguntar. Hoje eu tô vendendo a 25. Bacana. Ele tá disponível na Amazon também. Bacana. Mas pelo meu Instagram a gente consegue vender. Tá no nível, assim, um valor totalmente acessível mesmo, porque... Tem e-book dele? Tem e-book. O e-book é o qual? O mesmo valor? O e-book tá R$19,90. Ah, bacana. Na Amazon. Bacana. E hoje como que a gente encontra você na rede social aí? @Jacieno Mendonca. Bacana. Aí tem Facebook, tem o Facebook, tem o Instagram. Vou desenvolver outras plataformas também com a minha assessora, né? Bacana. Nossa assessora competente demais, ela aqui, ó. Hanna tá aqui, escondidinha. Mas muito bacana, bate-papo muito legal mesmo, cara, de verdade mesmo. Sendo bem sincero contigo. E eu, quando a Hanna fez o contato, depois ela foi mandando as informações, eu fiquei assim, né? Ela mandou lá a lista de perguntas, eu falei assim, beleza, né? Peraí, gente, precisa entender um pouco mais do cara, entender com quem que eu tô conversando. Mas tô gostando demais de conhecer aí da sua história. Eu acredito que isso tudo que você tá trazendo aqui é muito importante pra gente no dia a dia. Tanto quanto... Por exemplo, eu tô me sentindo muito acolhido. Eu, quanto empresário, tô me sentindo muito acolhido no sentido de... Tudo isso que você tá trazendo é uma informação muito bacana que todo empresário ou profissional, o líder, ele precisa entender disso. Precisa entender porque, às vezes, eu acho que a maior parte
vai tocando só por causa do dinheiro e não tá entendendo que tá lidando com o ser humano. Porque no final, tudo aqui é sobre o ser humano. Sim. É como o ser humano tem que se comportar e quem tem que agir no dia a dia dele dentro ali de uma empresa, na estrutura, não só de empresa, né, mas às vezes na igreja, no dia a dia. A pessoa, para ela crescer, para ela fluir, né, para ela escalar, ela tem que se ligar nessas coisas, ela tem que estar muito ligada, ela tem que ser intencional. Realmente ela tem que ser intencional. A não ser que ela esteja satisfeita em viver aquela mesmice ali e vai viver aquilo a vida inteira. Mas quando a gente fala em sonho, né, se às vezes você que está do outro lado, você quer comprar um carro ou trocar para um carro melhor, quer mudar de casa, quer comprar o seu primeiro apartamento, quer investir em viagens, em outros cursos, você precisa de mais grana, você precisa de mais dinheiro. Como que você consegue isso? Dentro do seu trabalho, você escalando o seu trabalho, não tem outra forma. Não tem outra forma. Então tem que realmente se capacitar, realmente tem que realmente buscar conquistar a confiança do chefe, realmente tem que criar essa imagem, né, robusta ali dentro da estrutura onde que você está inserido. São elementos que realmente a gente no dia a dia, a gente não acaba indo no automático, trabalhando, não se dá conta, né? É muito complicado isso. E eu acho que a maior parcela das pessoas cai nesse automático, nessa rotina, né? É um abismo, né? É um abismo, né? Você acha que por quê que as pessoas caem nesse abismo e ficam assim... Zona de conforto. E acaba culpando sempre a empresa isso. como ruim, coisa. Eu acho que, por mais que às vezes o cenário, eu entendo, tá, gente? Também porque senão a pessoa do outro lado ela vai ficar pensando assim, pô, você tá só olhando porque você é empresário e tudo mais. Eu entendo que tem empresa que às vezes o ambiente não é legal. Sim. Eu sei que às vezes trabalhar no ambiente, vou dar um exemplo, setor público, é desafiador. Quando você trabalha no setor público, muitas vezes é desafiador. Seja contratado ou concursado, é desafiador. Mas eu sempre falo que eu trabalhei muito tempo na área da saúde com parte de estatística e faturamento. E era desafiador, porque eu tinha dois lados. O pessoal que era contratado, o pessoal que é concursado. O pessoal que é concursado vai no ritmo mais pã. O pessoal que é contratado, às vezes, tem uns que tem um perfil também mais acomodado e tem outros que estão querendo fazer muito acontecer, é travado por esses dois elementos aqui, que não quer muito fazer acontecer, porque se fizer acontecer não vai melhorar muito. Mas eu aprendi uma coisa, que mesmo quando o cenário ele é bem ruim, bem duro, você tem que jogar o Big Brother. Você tem que saber jogar o BBB da vida real. Você tem que ser intencional, não é para ser falso ou coisa do tipo, mas você tem que saber jogar, você tem que saber lidar. Porque senão, infelizmente, você vai cair nesse abismo junto também. Eu só consegui sair fazer essas transições na minha vida por causa disso, porque eu aprendi a jogar o BBB. Você tem que ser intencional. Se não for intencional, não vira. Não vira a chave. Você foi intencional e, acima de tudo, todas as decisões que você toma, que a gente está falando aqui, ela precisa ser genuína. Você tem que acreditar. Se você não acreditar no que está fazendo, quem é que vai acreditar? Ninguém. Verdade. Né? A grande virada a grande virada, nós falamos de várias viradas aqui, mas uma das viradas importantes é acreditar. Ah, mas eu só tenho 172 ou 324 ou 23 seguidores. Cara, você tem que começar, e a gente começa do zero, né? E você precisa acreditar, a gente precisa acreditar no nosso projeto. E o nosso projeto ele é dividido em processos. Está trabalhando numa empresa que é tóxica? É um processo. Eu vi uma frase uma vez o seguinte, duas frases que eu gostaria de citar aqui. A primeira: quando eu estiver atravessando um deserto, um inferno, continua atravessando. Tu vai parar no meio do inferno? Tu termina de atravessar. E a segunda é: no campo dos derrotados não existe fracasso. Existe aqueles que tombaram antes de vencer. Cara, significa o seguinte: caiu, levanta de novo. Caiu, levanta de novo. Porque a vida é feita assim, a vida é feita de quedas. Você, quando era criança, você nasceu e saiu andando? Não. Quantas vezes você caiu? Geralmente, nós temos cicatrizes de quando era criança e aquilo vira uma história, né? Cicatriz é uma coisa legal porque ela vira uma história. E aí, nós temos cicatrizes também emocionais. Nós temos cicatrizes que estão no nosso psicológico. Como que eu lido com isso? Né? Eu lido bem? Tem que lidar bem com isso. Tem que usar tudo isso a seu favor. Tudo que você vivenciou, tudo que você tem é seu. Ninguém nunca, eu falo de forma intrínseca, ninguém nunca vai conseguir tirar de você. Como que você usa essa ferramenta? Como que você usa as armas que tem?
Né? Você precisou do quê? Eu me tornei engenheiro de produção porque fui vaqueiro, cara. Mas como assim? Como assim você se tornou engenheiro de produção porque fui vaqueiro? Porque eu trabalhava numa empresa que precisava resolver um problema com animais. E aí, quem é que tem uma experiência com... Eu tenho. Entendeu? E aí comecei a trabalhar. Na época me apresentaram uma ferramenta do PDCA. Eu me apaixonei pela ferramenta do PDCA, onde eu estudo melhor isso aqui, na engenharia de produção. Eu fui para engenharia de produção. Entendeu? Então, assim, tudo tem que fazer sentido. Se não faz sentido para você, começa a olhar por que faz sentido. Né? Tudo faz sentido. Nada está desconectado. Agora, também não pode ser negligente de gastar suas horas com algo que de fato não vai fazer diferença. Qual foi a sua maior dificuldade, Mendonça? A minha maior dificuldade, pode parecer genérica a resposta, mas não é. Era acreditar quando ninguém acreditava em mim. Porque eu já ouvi muito. Você acha que você foi muito menosprezado durante o processo? Muito. Por que Principalmente quando criança. Quando criança, eu ouvi muito que... Você era muito sonhador, né? Quando era mais novo. Eu era muito sonhador e também... Esse menosprezo você via dentro da família ou externamente? Externamente a famosa frase não vai servir pra nada. E aquilo foi muito bom, porque aquilo me impulsionava, não vou servir pra nada. Vou mostrar pra você, fica tranquilo. Eu tinha aquela coisa de que eu precisava... mostrar. Depois, eu tive uma virada de chave muito legal, que foi: eu não preciso mostrar nada pra ninguém, o sonho é meu. Eu não tenho que me preocupar com o que os outros falam. Eu não tenho que me preocupar com se as pessoas acreditam ou não. Quem tem que acreditar sou eu. Essa foi a grande virada de chave, porque foi aonde eu vi que existia dificuldade. Mas aonde que você buscava essa força toda? Aonde que você buscava essa motivação? O que vibrava dentro de você, que você falava assim, cara, eu não vou ficar dando ouvidos, eu não vou emprestar meu coração pro que as pessoas estão falando e tudo mais. Da onde que saía essa força? Fé? Primeiro na fé. Segundo, era observar quem estava falando. Quem está falando conquistou o quê? Tem o quê? Vive do quê? Vive como? Como que ele é respeitado? A primeira coisa. A segunda coisa. E a terceira coisa era ser sonhador. Entendeu? Assim, nada vai matar meu sonho. Nada vai matar meu sonho. E aí, quando eu de fato entendi essas três coisas, a coisa fluiu muito melhor. Porque a gente costuma dar ouvidos para quem não conquistou nada. Por isso que quando você tem um projeto, você vai começar alguma coisa, vai começar um projeto novo, vai começar uma construção de algo novo, cara, fale só para as pessoas que de fato vão te impulsionar a fazer. Porque as pessoas que você de fato confia e vão te impulsionar vão dizer, inclusive, aonde você não deveria ir. E, preferencialmente, essas pessoas têm que ser mentores que conquistaram o que você quer. Não adianta você perguntar isso para um cara que nem sequer tentou ou que nunca vivenciou aquilo. Entendeu? Então eu vou pedir conselho para alguém que não entende, vou pedir conselho para alguém sobre coração, mas o cara não entende nada de coração, o cara entende de marreta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que eu estou pedindo, ouvindo essa pessoa? Então essas pessoas a gente não tem que ouvir. Tem que ouvir realmente de fato quem já conquistou, quem de fato acredita em você. E se ninguém acreditar, a primeira pessoa que tem que acreditar é você, ponto. Se você não acreditar em você, não existe sonho que se realize. Se você não acreditar em você, não existe projeto que fique de pé, entendeu? Porque você precisa acreditar. Você precisa ser o seu maior fã do seu trabalho. Você precisa ser o seu maior fã do seu projeto, entendeu? Isso é narcisismo? Claro que não, cara. Tu tem que acreditar naquilo que tu tá vivenciando, entendeu? Tu tem que acreditar naquilo que você quer, entendeu? E aí, muitas das vezes, já encerrando essa parte da fala, tem gente que se boicota porque o outro vai pensar. Um exemplo simples.
Tu tá saindo do trabalho, tem gente que não pega carona com o Ibrahim porque alguém vai dizer que ele ia puxar saco. Pelo amor de Deus, cara. Isso é o fim do mundo, entendeu? Olha como que o cara tá se boicotando. A Hannah não pega carona com o Ibrahim porque alguém vai dizer que Hannah puxa o saco do Ibrahim. E aí Hannah vai pro ponto de ônibus todo dia no sol quente, e ela perde a oportunidade de conversar com alguém que já venceu, de conversar com alguém que tem ideias diferentes dela, de conversar com alguém que sabe empreender e de conversar com alguém que pode promovê-la. Perfeito? A gente se boicota pelo que está em volta, porque as pessoas vão falar. Esquece tudo isso. O plano é seu, o sonho é seu, o projeto é seu. Se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Muito bom, muito bom. Assim, você falou muito da sua dificuldade quando você era mais novo, né? Mas eu queria saber qual foi a real dificuldade depois dentro desse processo, você já nas operações, né, manutenções, qual foi a maior dificuldade ou quais foram as maiores dificuldades dentro desse processo seu já como CLT, trabalhando ali como empregador, como empregado, né, na verdade? A maior dificuldade não é diferente de todo mundo, mas a maior dificuldade foi associar, estudar e continuar trabalhando. Porque eu sempre trabalhei. Então, chegou um determinado momento que a chave era desenvolver habilidades. Então, eu precisava estudar. Você acha que essa é a principal, né? Essa é a principal. Para você escalar dentro da empresa é desenvolver habilidade. Desenvolver habilidade. Ou você vai correr atrás de cursos fora, Isso. ou você vai fazer aquilo que você propôs anteriormente, né? Que é aprender com o cara que tá um pouco mais acima de você, tá ali junto ali. Mas mesmo assim, dependendo da empresa, você precisa ter certificação, precisa ter as coisas, né? Sim. Eu não vou dizer qual que é mais importante, porque depende do cenário que você está vivendo. Mas uma que não pode faltar é desenvolver a habilidade do seu chefe. Porque amanhã é ele que te recomenda. Entendeu? Ele que te recomenda, ele que te valida. Se você não tem as habilidades que, pelo menos uma ou duas que ele tem, ou ele não é o seu mentor em alguma coisa, né? Em algum momento, seu chefe, ele precisa ser seu líder. A gente fala muito de chefia e liderança, mas não é um assunto que a gente está discutindo aqui. Quando a gente está falando de chefe, a gente está falando de fato do líder. Mas você precisa desenvolver algumas habilidades daquele líder, porque ele vai te mostrar o caminho e vai te validar. Que ele também quer sair daquilo ali. Que ele também quer sair, ele também tem sonhos. Entendeu? E eu já presenciei situações. Às vezes tem chefes que não saem daquele lugar, gerentes que ficam naquela mesma posição, porque não tem ninguém para colocar no lugar. Eu ia falar disso agora. Às vezes é culpa de quem está abaixo, às vezes é culpa do próprio gerente, que não preparou ninguém. Então, o livro é uma via de mão dupla. O liderado pode ler e o líder pode ler. Porque, cara, se eu quero sair daqui, eu tenho que ter alguém para sentar na minha cadeira. É um erro muito cometido. O cara trava o conhecimento achando que se ele tiver alguém que domina o conhecimento dele, ele perde a cadeira. Não, cara. O cara vai dominar seu conhecimento, vai ter oportunidade para desenvolver outras coisas, trocar outros projetos, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, o meu maior desafio foi, como eu venho de família pobre, era conciliar o trabalho com o estudo, né? Com ter que estudar, com ter que desenvolver essas habilidades. É um desafio mesmo. Esse é um desafio, um grande desafio. É o sábado, é o domingo. É pra gente hoje em dia, né? Continuar estudando. Exatamente. E ainda, porque eu acredito muito que hoje em dia todo mundo, todos os profissionais, em qualquer área, empresário, enfim, na condição que você esteja, a pessoa ela tem que seguir estudando. Ainda mais com essa constante evolução, muita informação, toda hora mudando, muita coisa chegando. Se a gente não seguir esse processo, infelizmente a gente vai ficar parado no lugar. Fica parado no lugar. E corre o risco de muita gente com essa loucura toda de inteligência artificial, a tecnologia invadindo tudo, de muita gente ficar desempregada. Houve um tempo, eu não tenho escutado muito isso, mas houve um tempo que as pessoas falavam que a antiguidade é posto. Isso morreu há muito tempo. Você pode estar trabalhando num determinado lugar, ser o mais antigo e tal, e chega um garoto lá que em 2 anos ele é promovido no seu lugar. Por quê? Porque ele tem essas chaves que você não tem. Ele olhou as oportunidades que você não olhou. Né? E aí a gente vai se sentir injustiçado. Para e raciocina legal. O sonho é teu, a vida não é fácil. Nasceu rico? Não. É herdeiro? Não.
Ganhou na Mega Sena? Não. Como que você vai conseguir as coisas? Através do trabalho. Agora tem que trabalhar com inteligência, né? Tá chovendo? Vende guarda-chuva. Tá fazendo calor? Vende picolé. Não tá fazendo nenhuma das duas coisas? Vende o que as pessoas precisam. É desse jeito, tá bom? É desse jeito. Gente, muito bacana. O bate-papo de hoje tá muito bacana mesmo. Você que tá aí do outro lado nos assistindo, você precisa adquirir o livro Desbloqueie o Seu Potencial, Virando a Chave. Segura aí, ô Mendonça. Mostra pra câmera aí. Fala um pouco mais sobre o que tem Aquela lá? dentro desse livro. Isso, fala um pouco mais o que tem aí dentro do livro aí. Porque a pessoa, quando ela adquirir o livro, o que ela vai ter aí de conhecimento, mas o que ela pode, né? A gente falou de muitas coisas aqui, mas acredito que no livro tem muito mais detalhado. Fala um pouco pra gente aí. Legal. O livro, ele traz essas chaves para que você possa virar. E uma das coisas mais importantes que eu gostaria de destacar é guarde suas ideias. Porque às vezes você tem uma ideia que está lá legal, você teve uma ideia de um projeto, você teve um insight legal para você colocar em prática, e naquele momento talvez não seja o ideal. E aí você esquece da ideia. Não faça isso. Guarde a ideia. Guarda a ideia. E guarde bem guardado. Vou contar uma história rápida. Eu escrevi um livro de poemas. Escrevi um livro de poemas. E aí, na época, eu não tinha possibilidade de publicar o livro. E aí, guardei esse livro na casa de uma prima lá. Ou seja, eu fui negligente. Guardei uma ideia num lugar que eu não deveria ter guardado. Uma outra prima foi lá, visitou a minha tia e levou aquele livro para mostrar para as amigas, e o livro se perdeu e eu perdi a ideia. Que eu hoje tenho certeza que, como aquele livro foi construído, ele seria um livro muito importante. Outra vez também que eu não guardei a ideia foi de um outro livro que eu escrevi como trabalho de escola, entreguei para o professor e não fiz uma cópia. Eu nunca mais vi o professor, nunca mais peguei o livro de volta. Então, suas ideias, elas são muito válidas. Se você teve, anota e guarda ela em algum lugar. Seja o plano, seja o projeto, seja a ideia. Por quê? Porque em algum momento você vai ter a oportunidade de aplicar. E você talvez nem se lembre que teve aquela ideia. Então fica repassando esse plano. E uma segunda coisa que eu gostaria de destacar, que é um pouco mais difícil, mas vale muito a pena. Não fala mal de ninguém, cara. De ninguém. Né, cara, fofoca no ambiente de trabalho é uma coisa assim, não vou... acontece muito. Acontece muito a fofoca. Isso. Mas não fale mal de ninguém. Faz um exercício. Tenta passar um dia sem reclamar. Um dia. Não é nem falar mal, não. Um dia sem reclamar. O pneu furou? Tudo bem. O chuveiro queimou? Tudo bem. Faltou água? Tudo bem. Um dia. É um exercício difícil, porque se você vê, no automático a gente reclama. Dei uma topada ali. Como que eu não vou reclamar? Falei, quem que botou isso aqui no caminho? Tenta fazer isso um dia, porque você começa a virar a chave e ter mudanças de hábito. Entendeu? Imagina alguém no trabalho onde a marca pessoal dele é não falar mal de ninguém. Olha que bacana, cara. Nunca vi fulano falar nada de Beltrano. Cara, realmente tem muita gente que a pessoa entra quieta. Isso. Também não pode ficar muito quieto, tá? Não, muito quieto. Não pode. Mas não fala mal de ninguém. Não fala mal de ninguém, porque a gente não sabe o que ele tá vivendo. Eu não sei se a dificuldade, se você está tendo dificuldade em casa, se você está tendo dificuldade com a família, essa história que falam, do portão para dentro da empresa, os problemas ficam lá fora. Não fica. Você para de pensar? Seu pai está doente, internado no hospital, na UTI. Tu vai parar de pensar no seu pai? Tu não vai, cara. Então, assim, não existe essa lógica. Tem que ser bem, meu mano. Lá hoje, meu time, a maior parte são compostos por mulheres. Então, tipo assim, igual hoje. Antes, eu cheguei aqui um pouco atrasado, porque uma das meninas passou muito mal. E aí eu tive que ir lá para dar um suporte. Já tá tudo resolvido, tomou lá um remédio lá e tal, tudo mais. Imagina se eu não vou ser humano de entender, sabe? E ser muito radical nesse sentido. Então, você lida com o ser humano, você não lida com o robô.
Entendeu? Ser Você tem humano que esse tempo entender, todo. pô. Tem que entender, pô. É porque na mentalidade, muitas vezes, até do próprio colega de trabalho, ele, em algum momento, ele vai passar, a pessoa que é empregada, ela vai passar por algum problema, alguma dificuldade no dia a dia dela, vai ficar doente, alguma coisa, mas quando o outro amiguinho passa por isso, olha lá, já não veio de novo, olha lá, toda hora, aí isso, aquilo. E não sabe que uma hora ou outra aquela pessoa também vai precisar também Sim, ter aquele momento. Ou vai ter um dia que vai estar chateado, sim. não é nem por nenhuma doença, vai estar triste porque, sei lá, brigou com o marido em casa, ou porque você está passando por alguma dificuldade extra, está com uma dívida que não está conseguindo, né, suprir. E às vezes vai para o trabalho um pouquinho triste, né? E a gente tem que ter essa sensibilidade que a gente está trabalhando com o ser humano. Uma fala que às vezes acontece nesse ambiente. Vou puxar o freio de mão porque a galera tá todo mundo trabalhando devagar. Por que que eu vou dar o meu máximo? Cara, o projeto é seu. Caraca, O sonho é teu. tem isso aí, né, cara? O projeto é seu, o sonho é teu. Aí tu vai puxar o freio de mão porque a galera tá com o freio de mão puxado? Vai vencer como? Vai concluir o projeto como? Então, aquela velha história. O projeto é seu, o sonho é teu, quem luta por ele é você. Quem tem que acreditar é você. Não você ficar estagnado porque tá parando para falar mal de A ou B, que tá entregando mal, que tá faltando o trabalho, que tá chegando atrasado. Ele tem o sonho dele, talvez ele nem tenha sonho, mas você tem o seu, né? Então não falar mal de ninguém também te deixa focado para fazer outras coisas que vai desbloquear ainda mais outras chaves que você vai ter ao longo do trabalho, do dia, insights que vão chegar para você naquele momento ali, porque você não está perdendo tempo falando mal das pessoas, você está ganhando tempo construindo, né? A gente precisa parar muito com o negócio do tal do tá pago, né? Inclusive a galera vou usar um termo aqui da galera que treina. A galera treina, bota lá, tá pago. Pô, não tá pago, cara. Conquistei, cara. Consegui ir lá, fiz o exercício, tratei do corpo, cuidei do corpo, cuidei da saúde. Isso aqui é uma conquista. Comemora aquela conquista. Quando eu coloco tá pago, parece, pô, tô fazendo isso aqui no sacrifício. Todo mundo já sabe que é no sacrifício, cara. Entendeu? Então as conquistas, as melhores conquistas, elas têm muito valor quando elas vêm do sacrifício. E aí como que eu vou transmitir essa informação? Que tá pago? Ah, vim, trabalhei aqui, vou embora, posto uma foto, tá pago o trabalho. Mas não, cara. Mais um dia de vitória, Deus abençoou, consegui e tal, o sonho tá em construção. E é isso, é assim que tem que pensar. É isso aí, gente. Episódio de hoje muito bacana, recheado de insights para você que está aí do outro lado, que trabalha muito tempo numa empresa, ou está trabalhando recentemente, mas tem aquele desejo de escalar, né? De ganhar um melhor salário, de trocar de profissão, ou até mesmo para uma outra empresa. Você já entendeu que, por exemplo, o Mendonça, o principal fator que ele acredita e que para ele foi muito importante, que foi a virada de chave para ele, foi o conhecimento. Ter mais conhecimento. Meu diretor Alex, tá, peraí. Aqui, aí, agora sim, tá me dirigindo aqui a minha posição. Mas para você que está do outro lado, entender que, pelo menos na perspectiva dele, adquirir mais conhecimento, né, se especializar cada vez mais, foi uma virada de chave. O principal elemento, né? O principal elemento. É claro que existem outros elementos para você fazer essa virada de chave. E eu queria saber de você, cara, o que te motivou a fazer o livro? O que motivou a reunir tanta informação, tanta experiência, mais de 20 anos de experiência aqui dentro, 20 anos de operações aí, né, na parte de rodovia e mais uns 5 anos aí na parte naval. O que fez você motivar, o que te motivou a criar esse livro? Por quê? Uma resposta para essas pessoas. Eu sempre quis escrever um livro, tanto que eu perdi 2, né? E esse livro, ele veio de um bate-papo que eu tive com um colega, e ele colocou essas dores. Quando ele colocou essas dores, eu falei com ele, exatamente, cara, você precisava escrever isso. E aí veio a ideia, não, vou começar a escrever. Foi terapêutico também, né? Naqueles meus momentos ali que eu precisava escrever e tal. E aí nasceu esse livro, e eu entendo esse livro como uma resposta para muita gente, entendeu? Para muita gente mesmo, porque foram coisas que eu vivenciei, eu conto parte de coisas que eu vivenciei na infância também, e que eu trago para o mundo corporativo, mas
principalmente, a ideia de trazer o livro foi trazer a resposta para essas pessoas e, de fato, conseguir fazer diferença, entendeu? Se tem uma coisa que eu gosto de verdade, são pessoas. Porque todo resultado vem de pessoas. A gente não pode confundir coincidência com consequência. Resultado é consequência. Coincidências, elas acontecem, mas elas não são uma regra. Agora, consequência é regra. Todo resultado é consequência de alguma ação. Então, nesse sentido, eu entendo, e não tenho dúvida, que todo resultado é através das pessoas. Se eu cuido de pessoas, eu tenho resultado. E o meu livro é um resultado de tudo, de muita coisa que eu vivenciei e uma resposta para muita gente que hoje precisa, de fato, destravar o potencial. Porque pode ter o potencial, mas não sabe que tem. Pode ter o potencial, mas ainda não virou a chave. Precisa virar. Precisa virar, cara. Tem que virar isso aqui. Isso aqui não tá bom. Então, o livro nasceu dessa forma, entendeu? Uma somatória de coisas, né? Eu sempre quis escrever um livro. Eu adquiri uma experiência, né? O livro fala das minhas vivências. E o terceiro, trazer uma resposta para muita gente, né? Eu vi que você colocou aqui, né, que a principal pergunta das pessoas: por que eu não fui promovido? Por que eu não fui promovido? Na verdade, o nome do livro seria esse. O título do livro seria Por que não fui promovido. Aí, uma amiga minha, psicóloga, eu conversei e tal, ela... Por que você não coloca desbloqueio? Ela me convenceu a colocar outro nome, até para a gente poder alcançar um público maior, né? Porque muitas das vezes a pergunta por que não foi promovido não faz sentido para quem não pensa numa promoção. Mas o livro, de fato, não é só sobre isso. O livro fala disso. É importante você abrir aspas sobre isso, né? Entendeu? O livro fala disso. O livro explica muito sobre isso. E quem é líder pode utilizá-lo para poder desenvolver sua equipe. E quem é liderado também pode utilizá-lo para se desenvolver. Muito bacana, muito bacana. Queria saber de você, para a gente saber a sua missão aí, né, quanto palestrante, autor. Qual é a missão que você está deixando aí? Qual o compromisso? Na verdade, nem missão, né? Acho que é missão, sim. Mas o que você hoje quer deixar na Terra? Assim, o que você quer deixar de legado hoje para as pessoas? Eu sei que talvez esse seja só o primeiro de muitos outros livros que você acha que você tem muita experiência e tem muito a compartilhar com as pessoas, sobre elas desbloquearem ou sobre, né, talvez até outras questões no dia a dia. Mas eu quero saber o que você, hoje, Mendonça, quer deixar para as pessoas. Qual o legado que você quer deixar? Legado e missão é desenvolver as pessoas, fazer com que as pessoas se desenvolvam. Eu acredito muito que você deve ser bom o suficiente por onde você passar, primeiro porque você pode voltar para aquele mesmo lugar. E segundo, você quer ser lembrado como? Você quer ser lembrado? Você quer ser alguém que vai para o esquecimento ou alguém que seja lembrado? E ser lembrado por você ter sido um bom gestor, por ter sido um bom amigo, por ter sido alguém que ajudou as pessoas a se desenvolverem. Eu acredito muito que eu posso contribuir com isso, e eu contribuí. Eu trabalhei certa vez em determinado lugar em que as pessoas não se preocupavam em estudar. E eu, quando deixei esse lugar, tinha gente que tinha a quarta série, eu saí de lá com um cara cursando uma pós-graduação. Sucesso. Entendeu? E muito, muito nessa conversa, nesse alinhamento de que você precisa desenvolver habilidade, você precisa demonstrar iniciativa. Então, a minha missão, o meu legado é olhar para trás e ver que as pessoas se desenvolveram a partir de mim. Entendeu? Eu não estou falando aqui de algo como vaidade, mas eu quero fazer diferença, entendeu? Entender que eu entender que, e acreditar, e ter fé, né? Porque fé não é acreditar, é certeza, né? Fé é certeza. Então, ter a certeza de que eu fiz a diferença, entendeu? De que quando alguém lembrar de mim, seja no café ou numa mesa que eu não esteja presente, ele fale algo do tipo: aquele cara me ajudou quando eu precisei,
entendeu? E isso para mim é missão, sabe? Eu acredito muito. Se eu for levar aqui para um lado espiritual, eu acredito, a minha fé, eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, não seres humanos vivendo experiências espirituais. Então, tem uma missão, tá? E a minha missão eu entendo que seja essa. Muito bacana, tá? Muito bacana. Um prazer poder receber você aqui e entender, conhecer um pouco da sua história. Um cara que também veio de baixo e conseguiu escalar. Eu quero te fazer duas últimas perguntas. O que que nesse período seu, né, de transição de carreira, que você foi para um salário, para salários melhores, o que que isso proporcionou na tua vida pessoal? Porque a gente falou muito sobre o que a gente tem que fazer dentro do nosso trabalho, na rotina de empregado ou de empregador, para a gente poder desbloquear, né, o nosso potencial. A gente entendeu hoje aqui de como que tem que fazer. Acho que conhecimento, o resumo que eu tirei dessa nossa conversa aqui é que conhecimento é a maior chave. Sim. Para mim também eu concordo muito. Mas talvez para alguma outra pessoa que está nos assistindo faça mais sentido ela se posicionar melhor, né? Ser mais proativa. Ela já está até estudando já, mas talvez o momento de cada um. Mas eu ainda acredito que nesses 4 pilares que você trouxe aqui, deu uma lapidada, para mim ainda a capacitação e o conhecimento, ele é um dos principais. Porque você pode ser muito bem relacionado, você pode ser uma ótima pessoa, você pode ser muito proativa, mas se você na hora que for botar a mão na massa não saber fazer, não vai adiantar nada. Mas eu quero saber de você, o que que o Mendonça conquistou? Ou quais foram as coisas que mais você te marcaram nesse processo seu de transição, né, que você foi, né, sendo promovido? O que que você conquistou? O que que trouxe para a tua vida? Eu olho pro passado e olho pro passado de tudo que eu vivenciei do garoto que vendeu água sanitária, que vendeu picolé, e a grande conquista é entender que valeu a pena demais, sabe? Que valeu a pena demais, que hoje eu tenho uma família muito bem estruturada, eu tenho reconhecimento, eu acho isso super legal, dos amigos, da família, e por outro lado, o fato de conseguir ajudar as pessoas, sabe? Eu sempre fui muito. Isso eu aprendi com meu pai, né? Meu pai fez isso 2 ou 3 vezes. Encontrou moradores de rua, levou para casa, deu banho e botou para morar com a gente por um tempo até a pessoa se restabelecer. E olha que a gente era pobre, se restabelecer e conseguir tocar a vida. Então, minha conquista hoje é que eu consigo ajudar as pessoas, sabe? Isso para mim faz um diferencial muito grande. Ser referência também é muito legal. Muito bom, muito bom. Costumo dizer, né, que a nossa família é o nosso maior empreendimento. Com certeza. Manter uma família. Eu ainda não tenho a minha esposa, meus filhos, enfim e tal, mas é um sonho. Mas eu acredito muito que quem consegue hoje manter as suas famílias, criar seus filhos, né, manter um casamento, que é algo desafiador também nos tempos de hoje, creio que é o maior empreendimento, a maior conquista. Com O certeza. resto é consequência e vai vindo, bem material, vem vindo e tudo mais. É, acredito eu que, para a gente fechar aqui, eu Poxa, queria saber de você o que que é virada de chave. O que que é a virada de chave? Hoje, o que que é virada de chave? Eu sei que eu tenho potencial, eu sei que quem está nos assistindo tem potencial, ou vários potenciais, enfim. Mas o que que é virada de chave para você, Mendonça? bom, respondi o questionário da Hannah, né? Você mandou, mas. Virada de chave nada mais é do que acreditar quando ninguém acredita. Você tem que acreditar quando ninguém acredita. E aí, quando. Porque a chave você não vira de uma vez só, você vai virando, né? Já viu quantas vezes você dá voltas, você dá numa chave? Né? Então você tá virando a chave. Aí você deu a primeira virada porque você se motivou para fazer alguma coisa. Vai aparecer alguém que vai dizer não vai dar certo. Ou vai chegar o momento que você não vai estar pronto, ou que você não vai se sentir pronto. Continua virando a chave. Aí é onde entra a disciplina. Quando tudo falhar, você para, faz uma reflexão de tudo que está fazendo, reajusta
arrota o rumo, reajusta o GPS e continua, termina de virar a chave. Então, virada de chave é acreditar quando ninguém acreditar. Ah, eu tenho um projeto, montou esse podcast aqui. Pode ter certeza, não falaram para você, mas alguém não acreditou que fosse dar certo. Você acreditava? Você ainda acredita? Muito. Então, é o que faz sentido. A virada de chave é acreditar. Se a gente não acreditar, não tem chave virada. Ah, vou virar a chave, tá. O que você tá fazendo amanhã? A mesma coisa que eu fiz ontem. Então, não tem virada de chave. Ah, vou virar a chave, tá. Qual é a virada de chave? Ah, vou fazer um curso de inglês. E aí, começou? Não. Por quê? Porque tá muito caro. Cara, tem no YouTube. Tem curso de inglês. Ah, mas não aprende. Depende de como você se aplica. Você se aplica como? Né? Ah, você tem vergonha de falar em inglês? Eu comecei a cursar inglês, queria falar inglês com o meu garoto em casa, né? O inglês dele é melhor do que o meu. Mas ele não curte. Então, mas eu ia lá. E aí, às vezes, falava com a galera do trabalho. Às vezes, a galera do trabalho me corrigia. Tá? O meu liderado, que falava inglês melhor do que eu, me corrigia. Não tem que ter essa vaidade. Entendeu? Não tem que ter essa vaidade. Ah, eu tenho essa vaidade, a chave para de girar. Tô girando, parei. Parei na vaidade. Parei na dificuldade. Parei no que as pessoas estão falando sobre o que eu tô fazendo. Parei porque todo mundo disse que eu não vou conseguir. Parei. Não. Aí a virada de chave não acontece. Virada de chave é acreditar mesmo quando ninguém acredita. Pé no chão. E eu gostaria de fazer aqui uma reflexão bem rápida do que você falou sobre conhecimento. Muita gente já deve ter ouvido isso, mas eu gostaria muito de ratificar isso. Conhecimento é algo que quando você tem, ninguém tira de você. Você pode ficar pobre, pode roubar seu carro, pode perder sua casa, pode perder a família, pode perder qualquer coisa. Mas o conhecimento que você tem, ninguém e nada vai tirar de você. E conhecimento é poder, quando souber utilizar o conhecimento. Conhecimento abre portas, conhecimento vira a chave, conhecimento traz sucesso. Então, investir em conhecimento não é só diploma. Investir em conhecimento é, de fato, acreditar que o conhecimento, ele vai te libertar de muitas coisas e vai abrir muitas portas. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, só para a gente revisar aqui tudo aquilo que a gente conversou hoje aqui no programa de hoje, eu queria que você reforçasse os principais pontos para que a pessoa consiga realmente conquistar essa promoção dentro da empresa onde que ela trabalha ou dentro do órgão que ela está inserido, dentro de um grupo, enfim, né? Ou até mesmo a figura do empresário, do profissional, o que precisa ser feito. Eu queria que você trouxesse esse resumão aí pra gente, esses pontos principais que a gente conversou hoje aí de forma lapidada, que tá dentro do livro dele, né? Aqui, ó, Desbloqueie seu potencial virando a chave. Vamos lá, são 5 pontos, né? E aí eu vou colocar um sexto aqui para ficar bem adoçado essa conversa aqui. Primeira coisa, demonstre iniciativa. Desenvolva habilidades. Colabore com todos. Tenha atitude sempre. E tenha uma marca pessoal. E mais importante, com isso tudo aqui, seja uma pessoa confiável. Porque essas chaves, elas são extremamente importantes. No meu livro você vai conseguir ver isso na prática, mas essa é a dica. Você tem aí uma liberdade para fazer considerações finais. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o livro, né? Reforçar onde que as pessoas encontram, falar um pouco mais aí? Você tem aí um tempinho aí para você fazer algumas considerações finais. Ah, perfeito. Na verdade, eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui no podcast, né? Oportunidade de voltar aqui, a gente vai voltar com toda certeza. Parabenizar pelo trabalho. Dizer para todo mundo que nos assiste que a sua chave, ela precisa ser virada, tá? Você tem potencial, não existe ninguém que não tenha potencial. Todo mundo tem potencial, só está bloqueado. Você precisa identificar qual é o seu potencial. O livro, ele vai te ajudar muito nesse sentido. Eu também faço palestras, então se alguém quiser me convidar para uma palestra ou outra, o contato é 99836
0987 99836 0987 DDD 21 e meu Instagram é @jacieno_mendonca, né, e o pessoal me encontra nestas páginas. A gente vai estar logo mais à frente com outras redes sociais, e na Amazon você também encontra o livro Desbloqueie Seu Potencial, Virando a Chave. Muito obrigado. Bacana, bacana, bacana. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi uma conversa muito leve e muito construtiva, de verdade mesmo, tá bom? Superou totalmente as minhas expectativas. Pode ter certeza que agregou em muito. Eu sempre procuro prestar atenção muito nas pessoas e tudo que as pessoas falam. Todo mundo que senta aqui é muito assim. Eu sempre penso que não é só dinheiro, não é só corte na internet, é muito mais do que isso. A gente sempre coloca a nossa imagem, né? A gente sempre procura associar com as pessoas. Quando a Hannah me procurou, por mais que isso aqui não vá sair lá no coisa final, quando ela me procurou, veio escolher sua vida todinha, tá? Aí tem uma outra pessoa também que faz isso também, a gente sempre faz esse processo, você deve ter percebido isso, né? Tanto eu tomo o maior cuidado também com essas questões todas que a gente, né, usar a imagem da pessoa e tudo mais, mas muito obrigado, tá bom? Agora essa parte vai entrar, tá? Mas muito obrigado pela tua presença aqui, eu desejo muito sucesso para você, que você continue empenhado demais nos seus projetos, que esse não seja só o único, mas que seja só o primeiro passo para que você venha desenvolver mais trabalhos. Desejo sucesso para você também nesse posicionamento seu nas redes sociais. Isso é muito importante. Vi que você realmente tem conhecimento, que você não só está empacotando uma coisa e está querendo vender na internet. Realmente você tem experiência, tem expertise, tem muito domínio do que fala, é apaixonado pelo que está falando. Isso é um dos principais, assim, temperos para quem quer entrar mesmo nesse universo digital. A gente tem que ser muito apaixonado pelo que a gente faz. Ninguém consegue passar mais de 30 a 40 minutos falando da mesma coisa se ela não for apaixonada realmente pelo que ela faz. E você é. Se a gente falou aqui, sei lá, 2 horas, foi isso? Então, para a pessoa não parece, né? Caramba, mas você ama o que você faz e o que você fala. Então, parabéns, desejo que Deus te abençoe seu projeto, tá bom? E o que a gente puder fazer vai estar aí divulgando, né? Botando na internet. E é isso, tá bom? Desejo sucesso para você, que venda cada vez mais, que vocês façam as estratégias certas, os apontamentos corretos lá para poder isso alavancar. E dou uma sugestão, crie um perfil para ele no TikTok, Hannah. Vai crescer muito mais rápido, tá bom? Tá bom. E pega isso aí, faz o máximo de corte possível e posta pelo menos 1 vez ou 2 vezes no dia. Mesmo que você repita os cortes ou inverte eles, entendeu? Você pega 30 cortes, sei lá, que for fazer, fica a dica para você que tá aí do outro lado. Você faz e vai postando, nem que seja 2 vezes no dia, e depois você reposta tudo de novo, mas de forma invertida. Aí você fala, mas pô, vou postar a mesma coisa? Posta. Porque existe um looping na internet. Você não lembra o que você assistiu há 30 minutos atrás ou antes de começar essa gravação. Então, num cenário, as pessoas não vão lembrar. E aí, se você fizer esse processo aí durante uns 30 a 45 dias, ele vai ganhar muito, muito seguidor lá no TikTok. Talvez no Instagram é um pouco mais difícil, porque não premia tanto, mas no TikTok vai te ajudar bastante. Faz desse jeito que vai dar certo, tá? Só pegar e aí faz outros conteúdos lá também que você conseguir gravar com ele e vai embora. Mas vai dar muito certo, porque o que você está passando aqui são informações muito boas, que é gostoso de ouvir. Tenta pegar relatos de história também e gravar e colocar lá também. Pega coisas do dia a dia. Quando aconteceu isso, aquilo, uma situação, compartilha bastante história lá e vai dar certo. Entendeu? Essa é a minha dica para vocês, para poder fazer com que isso flua. Você tem uma ferramenta muito boa na mão. Um livro pequeno, didático, fácil de ler, pelo que eu percebi aqui, entendeu? Essa é a ideia. E você tá com um conteúdo bacana, entendeu? Acho que é só fluir. Você é muito apaixonado pelo que você faz, tá bom? Feitas as considerações finais aqui, quero agradecer você que nos assiste aqui, seja no YouTube, no Instagram ou outras plataformas digitais. Não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante, ativar o sininho para receber as notificações no seu e-mail, no seu telefone, tá bom? Deixa o comentário aqui. Na descrição desse vídeo vai ter todas as informações, link de rede social dele, tá bom? E nossa, e você que tá aí do outro lado, tá precisando de uma assessoria, uma consultoria, principalmente para explorar mais as suas vendas do seu negócio aí do outro lado, faz o contato com a gente, né, que aí na descrição do vídeo também vai estar lá. A gente também tem um produto que é o produto Mais Paciente, principalmente focado para você, que é psicólogo, nutricionista, dentista, trabalha com clínica de estética, enfim, você que tá aí, tá começando o seu negócio
ou você que já está com o seu negócio, mas está passando um momento difícil, não está tendo muito dinheiro para poder investir em gestão de tráfego e tudo mais, só que você precisa melhorar seus agendamentos. A gente tem o nosso produto que é o Mais Paciente, um produto que é um tutorial, um passo a passo que você olha do início ao fim, em menos de 1 hora, que pode ser o seu filho adolescente, a sua secretária que às vezes está com tempo ocioso, ou até mesmo você vai ligar o computador, vai assistir esse passo a passo e você vai executar. Não é para te transformar em gestor de tráfego pago, não é para te transformar em profissional de marketing digital, não é isso. É um passo a passo para que você consiga ter mais possibilidade de agendamento no seu dia a dia. Então você vai olhar o passo a passo, até um adolescente consegue fazer. Só ter internet e um computador ali conectado. Você vai fazer esse passo a passo e ali também a gente também colocou alguns vídeos para poder te instruir, para que você evite de ter bloqueios, porque a área da saúde e da estética são áreas muito sensíveis na internet. Então existem regras dos conselhos e regras das plataformas. Então você tem que saber disso. Como eu sei que você não sabe, a gente reuniu tudo num lugar só e por apenas R$ 47,90 você vai ter acesso a isso e você vai lá e vai fazer os seus apontamentos, vai melhorar os seus agendamentos, para que aí você tenha condições de amanhã ou depois você pagar uma empresa, que pode ser a minha ou pode ser de uma outra pessoa, para você estar investindo com mais possibilidades em internet, em rede social, e aí sim você criar mais oportunidades de venda, tá bom? Tudo isso que eu falei tá na descrição do vídeo aqui no canal, ou você também pode solicitar através das nossas redes sociais, tá bom? E aqui agradeço, a gente tá aqui nas dependências da ON Studio com a direção do Alex Dutra, um abraço para o nosso diretor executivo, e é isso, se você tem interesse também em fazer gravações, apontamentos, você não tem um lugar para gravar as suas videoaulas, a gente tem um espaço aqui com o Chroma Key que a gente coloca qualquer fundo que você precisa, beleza? Ou você também tem o sonho de gravar um programa, um podcast, alguma coisa, um projeto seu, você também pode nos procurar, que nós ofertamos esse serviço de consultoria e montamos toda a estrutura para você, para que você tenha tudo isso na ponta da tua mão sem dor de cabeça. Ah, quero gravar, não quero decorar, tem teleprompter, tem tudo que a gente tem aqui para você, uma estrutura completa, climatizado, longe do centro da cidade, com barulho. Aqui você tem um momento, um espaço dedicado para o seu sonho, para o teu projeto. Feita aqui toda essa merchandising, toda essa propaganda, agradeço a você e até lá, até o próximo vídeo. Valeu!